Muito bom dia, meus amados irmãos. Com gratidão ao Senhor e pela direção aqui do grupo que estamos aqui hoje de manhã, com este privilégio de nos conduzir nesse tempo de estudo da Santa Palavra do Senhor. Quero dizer ao iniciar que eu louvo a Deus pelo grande privilégio de eu ter sido criado por um servo do Senhor, seu Ken. Meu pai veio ao Ceará em 1957. Eu era menino pequeno ainda na época. E eu estou falando sobre isto especialmente em relação a finanças, porque o meu pai e a minha mãe com certeza foram um exemplo para mim de uma vida financeira que glorifica a Deus. A família era grande, eu sou o mais velho de 6 filhos. Em termos de missionários, nós recebíamos menos dinheiro do que a maioria dos outros colegas do meu pai, mas nunca me lembro de uma reclamação dos meus pais reclamando que Deus não tinha suprido o que estava faltando o necessário. Vamos baixar as nossas cabeças em oração, então, para iniciar hoje de manhã. Muito obrigado, ó Pai, por tua rica bondade para conosco em nos dar a Bíblia. E que nós sejamos guiados pelo teu Espírito Santo durante este tempo. Guarda-me de falar qualquer coisa contrário à tua palavra, e que juntos assim possamos aprender a glorificar-te como mereces. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. O assunto de finanças, como o amado irmão pastor Carlos já tem dito, é um assunto que a Bíblia fala muito. Ele mencionou muitas vezes que Jesus falou sobre o assunto. Realmente a Bíblia toda fala muito sobre este assunto. E deixa eu introduzir também por dizer que quando eu comecei a ensinar esse assunto, eu confesso que olhando para trás, foi muito focalizado na pessoa e no conforto e na prosperidade da pessoa. Ao passo que hoje em dia, pelo menos a tentativa é focalizar mais em que é assim que nós glorificamos a Deus nas nossas vidas financeiras. Deixa eu te perguntar, você se considera pobre? Uma das coisas que importa que nós entendamos das Escrituras é a questão das causas bíblicas da pobreza. Não sei se você já estudou isto, mas anos atrás eu comecei a estudar este assunto, justamente porque a gente vive entre muitas pessoas que são pobres. Biblicamente há 2 tipos de causas. E é o que muitos da religião católica, muitos dos governantes falam, é a questão do pecado, dos patrões e assim por diante que exploram os pobres. E Tiago capítulo 5, versículos de 1 a 6, fala sobre isto. Eu gosto de ver vocês abrirem as Bíblias, mas eu não vou nem ler aqui não, porque temos muita coisa a cobrir. A grande parte disto está na sua apostila. Gerlan também está filmando e vocês podem ver isto depois. Isso aí é o que muito é falado, porém a Bíblia fala, aliás, muito mais quanto a os pecados do próprio pobre. Por exemplo, em Provérbios capítulo 5 e versículo 10, a questão de sexo fora do casamento.
Lá Salomão disse a seu filho: para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto de teu trabalho não entre em casa alheia. Aliás, aqui é um lugar onde os jovens, especialmente, deveriam prestar atenção. Sexo fora do casamento muitas vezes deixa pessoas em grande pobreza. E muito disto está acontecendo entre jovens antes de se casarem. Segundo, a preguiça. Preguiça, em Provérbios capítulo 6, versículos 10 e 11, aliás, tem muitos lugares onde a Bíblia fala sobre isso. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Em Provérbios 23, e versículo 21, embriaguez e glutonaria, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência, de novo a preguiça, vestirá de trapos o homem. Glutonaria tira as nossas finanças, as finanças que Deus nos confiou, tanto na despesa para comprar comida demais, como no prejuízo à saúde também. Número 4, a má administração. Provérbios 21 e versículo 17. Quem ama os prazeres, empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá. Este gasta os bens que o Senhor confiou com coisas desnecessárias. E depois não tem com que comprar as necessidades. Má administração. O orgulho. Pense neste. Provérbios 13, 18. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. O orgulhoso já pensa que sabe, não precisa procurar a ajuda o conselho de ninguém que entende e vive as finanças biblicamente. Ele vai por si mesmo, e pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. E mais um, estamos falando, se lembram, das causas de pobreza em que o pecado está no pobre mesmo. Provérbios 28, 22, aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Então, olhando as causas da pobreza, nós encontramos aqui que muito mais do que meramente a exploração do rico ao pobre, muito mais do que isto, grande parte das causas da pobreza mesmo estão no próprio pobre. Quanto à questão de ser vítima, também não tem muito que ele pode fazer sobre isto, a não ser talvez procurar outro trabalho. Mas quanto aos pecados internos, tem o Evangelho que pode transformar o coração. E depois tem o Espírito Santo que vive nele uma vez regenerado para vencer todo o pecado. Porém, importa que os pecados sejam identificados para serem tratados. E, aliás, estes pecados que nós acabamos de mencionar não são exclusivos dos pobres. São coisas que contribuem para a pobreza, mas outros caem nesses erros também. Então, meu alvo hoje de manhã não é seu conforto, a sua prosperidade, se bem que estes podem virem a ser resultados daquilo que
digo, mas o alvo mesmo é que a sua vida financeira glorifique a Deus. Quanto ao que acabamos de falar, quanto ao pobre, saber tratar de pobreza, seja na sua própria vida ou ajudando um pobre, é importante conhecer as causas, o que está contribuindo para que ele seja pobre. Gostaria que abrissem as suas Bíblias agora ao livro de Jó. Jó é um grande exemplo para nós na questão financeira. Tá, beleza. Eu não vinha cumprindo a minha parte, eu sei, mas você está acompanhando bem aí. Em Jó capítulo 1, nós encontramos o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí uma descrição de um homem salvo pela graça do Senhor, não é coisa que naturalmente vem do homem, não. O versículo 2 continua dizendo então da família dele. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ter família então não causou pobreza para ele. O versículo 3 continua dizendo: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior, ou creio que podemos dizer o mais rico, e maior também em influência de todos os do Oriente. Agora, nos cabe fazer a pergunta aqui: como é que Jó adquiriu todos estes bens? É muita coisa. E comumente as pessoas pensam que o único meio de ganhar dinheiro é roubar, se aproveitar do trabalho de outras pessoas, ou então explorar os outros. Mas Satanás, aliás, nos informa no versículo 10 como Jó adquiriu os seus bens. Note, Satanás está falando aqui ao Senhor e diz: acaso não o cercaste? Isto é, cercaste. Deus cercou a Jó, concede a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste. Não foi que Jó ganhou os bens dele? Trabalhando. Trabalhando, em segundo lugar, Deus abençoou o trabalho deste servo dele. Agora, esta família então vivia querendo ficar rico, apegado ao trabalho e só o que sabia fazer era trabalhar. Versículo 4 diz: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Diz que era uma família unida. Imagino aqui que esteja falando de celebrando os aniversários dos filhos. Aliás, meus filhos amam fazer isto também. E como Jó, Deus me abençoou e eu e a minha querida temos 7 filhos e 3 filhas, mesmo como Jó. Mas além de ser uma família unida, o versículo 10 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, não era preguiçoso, né? E oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, e aqui nós estamos vendo a questão espiritual, um cabeça da família
que guiava a família na adoração ao Senhor, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Não é nem que ele está vendo algum pecado deles, e sim, ele está preocupado quanto a alguma coisa que possa surgir até no coração dos seus filhos. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era então governado, pode ficar aí mesmo, ainda está bem. Jó era então governado por uma paixão por bens. Para passar ligeiro pela história, Satanás, acostumado com o ser humano que abraça a paixão pela riqueza tão comumente, diz que Jó blasfemaria ao Senhor se tudo aquilo fosse tirado. E o Senhor então deu permissão a Satanás para que tirasse os bens de Jó, e tirou tudo num dia só. Aí no versículo 20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra, isto expressando a sua tristeza diante do ocorrido. Mas não diz então blasfemou, diz adorou. E algumas traduções dizem adorou dizendo, porque aquilo que ele passa a dizer realmente é culto a Deus, é adoração a Ele. Quando ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não era governado por amor aos bens, ele tinha muito, mas era um homem piedoso e temente a Deus. As palavras dele aí são instrutivas. Ele diz no versículo 21, nu saí do ventre de minha mãe. A condição em que todos nós nascemos nu. Pode ser filho de rico, pode ser filho de pobre, nasce do mesmo jeito. Não traz uma fraldinha dizendo: está aqui, mamãe, a minha cooperação. E ele continua dizendo: e nu voltarei, falando da sua morte, quando partir, não vai levar nada. E entre aqui o nascimento e a morte, então, a gente tem esses bens que o Senhor nos confiou como mordomos. De onde vieram? Jó diz: o Senhor o deu. Nós precisamos reconhecer, então, que tudo quanto nós temos veio da mão do Senhor. Devemos ser gratos a Ele por isto. Ele nos confiou por alguns dias e a gente não sabe por quanto tempo vai ser. Ele que deu, tem também o direito de tirar quando Ele quiser. Jó disse: o Senhor o tomou. Ele estava errado nisto. Até essa parte a gente poderia explorar um bocado, merecia muita atenção. A gente poderia dizer que os caldeus tomaram, a gente poderia dizer que os sabeus tomaram, e seria correto. Seria próprio dizer que Satanás tirou, ele recebeu permissão. Mas Jó diz: o Senhor o tomou. E aliás, o Senhor ainda nos diz, a fim de que nós compreendamos que Jó não estava errado ao dizer isto. Versículo 22 diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Até quando ele disse: o Senhor tomou, ele não estava pecando, ele estava certo. E o resultado desta atitude de contentamento da parte deste servo do Senhor
produziu o que temos no final do versículo 21. Bendito seja o nome deste soberano Senhor. Nossas vidas devem ser caracterizadas por contentamento. Isso é chave em termos de nós glorificarmos a Deus nas nossas vidas financeiras. No caso, você se considera um mordomo? Tens dito a Deus que tudo quanto tens é dele? É importante que a gente faça isso antes de vir tribulações como Jó enfrentou aqui. A gente não sabe o que vem amanhã. Em 92, Deus tirou uma filha nossa com 6 meses de idade. Como é que a gente está preparado? Ela morreu no berço à noite, não estava nem doente. Como é que a gente está preparado para uma coisa assim? A gente tem que dizer: Senhor, a vida, os bens, a família, a saúde, tudo te pertence. Você me confiou estas coisas por algum tempo. E o meu dever, então, é ser grato ao Senhor. Passando à frente, então, faça a glória de Deus o alvo da sua vida e não as riquezas. Em 1 Coríntios capítulo 10 e 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais. 2 coisas muito comuns, a gente participa disso todo dia. Fazei tudo para a glória de Deus. Agora, tratando de, então, glorificarmos a Deus nas nossas vidas financeiras, nós precisamos ter um equilíbrio correto entre renda e despesas. E nós vamos destacar algumas coisas que a palavra de Deus diz quanto a estes dois, então. Primeiramente, quanto à renda. Quanto à renda. Muito bem. Primeiramente, a renda ilícita. Isto seria por roubar, furtar. Seja qual for a maneira que se faça isso, seja furtar o tempo do patrão, seja furtar um objeto pequeno. Eu pergunto aqui, você se preocupa mais no que outra pessoa te deve, ou se preocupa primeiramente em pagar o que deves? Tem mais amor ao dinheiro, ou a preocupação é que Deus seja glorificado pagando tudo que deves? Outro meio ilícito, eu digo ilícito porque biblicamente não teríamos nenhum apoio a isto. Apostas, loteria, jogo do bicho, são meios que Provérbios 28, versículo 20, mostra que quem corre atrás da riqueza vai acabar na pobreza. E se você disser, mas aqui e acolá tem uma exceção onde a pessoa ganha na loteria e rica, e se você for investigar, a verdade é que quase todos estes que ganham na loteria, dentro de muito pouco tempo, têm perdido a família e os bens também. O problema já era cobiça. Falando então de meios lícitos quanto à renda, e aliás, dentro
do seu livrinho que você recebeu aqui. Tem lacunas para serem preenchidas e são justamente as palavras lá nas letras maiúsculas. Né? Geralmente Deus supre as nossas necessidades por meio do trabalho. Em 2 Tessalonicenses 3:10, Deus diz que aquele que não quer trabalhar também não coma. E mesmo em casa nós devemos cuidar de fazer valer, isto aí, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Naturalmente, tem a idade quando eles não podem trabalhar. O versículo diz aqui, quem não quer trabalhar. É diferente de não poder. Mas não foram poucas as vezes que nós dissemos aos nossos filhos, se você não trabalhar, também não vai comer. Êxodo, capítulo 20, versículo 9, é a ordem do Senhor, aonde diz lá nos 10 mandamentos, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O próximo versículo diz o quê? 6 dias, o quê? Trabalharás e farás toda a tua obra. É a ordem do Senhor trabalhar. Tenho aprendido diversas coisas quanto a isto mais recentemente. Quero compartilhar com vocês como vocês estão tendo oportunidade aqui de serem instruídos nesta conferência por diversos pastores. Eu também gosto deste privilégio e a primeira pessoa que nós encontramos trabalhando na Bíblia é Deus. Em Gênesis capítulo 1, na criação, nós vemos ele trabalhando, e aí no capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, nós encontramos ele descansando de toda a sua obra. Deus, então, começa a Bíblia nos dando exemplo de trabalho. Qual foi o primeiro trabalho do homem? E quando ocorreu? Em Gênesis 2:15, nós encontramos a resposta. O primeiro homem, Deus deu a ele o trabalho de ser agricultor, e isto antes do pecado entrar no mundo. Isso é importante, porque muita gente pensa que trabalho é consequência do pecado. Deus não pecou e ele trabalha. Deus deu trabalho a Adão antes dele pecar. Agora, a queda afetou o trabalho? Absolutamente. Afetou o trabalho em termos de fazer mais difícil de suprir as necessidades. Em Gênesis 3, de 17 a 19. Jesus viveu aqui nesta terra por quantos anos? 33, exatamente. E destes 33 anos, ele ocupou quanto tempo em ministério? 3 anos, não é? De 30 aos 33. Mas ele viveu aqui 33 anos. Dos 12 aos 30, o que foi que ele fez? E nota que eu disse dos 12, que lá na cultura era quando o homem passava, o menino passava a ser homem, não ia passar aí muito tempo brincando. Dos 12 aos 30, o que foi que Jesus fez? Em Marcos capítulo 6 e versículo 3, pessoas dizem,
não é este o carpinteiro? Aliás, em outro lugar diz, não é este o filho do carpinteiro? Então, José foi carpinteiro, Jesus passou a ser carpinteiro também. E aí nós precisamos perguntar, quanto a estes 18 anos, dos 12 aos 30, quando ele era carpinteiro, Jesus estava fora da vontade de Deus? Ele poderia ter aproveitado muito melhor o seu tempo noutra coisa? Pense bem nas implicações disso. Ele passou 18 anos sendo carpinteiro. E não foi fora da vontade do Senhor, não. Quando os recursos nos faltam, então, por meio do trabalho, então Deus pode suprir através de doações. Romanos 12, 13 seria uma referência a isto. Heranças, em Provérbios capítulo 13, versículo 22. Como eu disse, nós não temos tempo para ler tudo isto, mas com certeza seria proveito para você estudar essas referências depois. Então, furtar, apostar e assim por diante, não glorificamos a Deus com esse tipo de coisa, porém trabalhar glorifica a Deus. Vamos agora para as despesas. Quanto às despesas, primeiramente nós precisamos aprender a amar o Senhor de todo o nosso coração. Isso se expressa, por exemplo, eu gosto dos versículos em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando se trata dos gastos, por onde devemos começar? Os nossos gastos devem começar refletindo amor a Deus, dando as primícias, como é dito aqui. As primícias são a primeira parte. Faz parte, então, faz parte de uma demonstração do nosso amor ao Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O nosso amor ao Senhor é fraco, então que a gente comece a dar para Ele, para a sua igreja, para a sua obra. Devemos dar proporcionalmente, como o irmão mostrou aí esta noite. Contribuir primeiro para a obra do Senhor envolve um gesto de fé. Fé no sentido de dizer: Senhor, eu estou confiando que te dando aqui a primeira parte, as primícias, eu estou confiando que o Senhor há de providenciar o que eu preciso para suprir as necessidades. Nós, pastores especialmente, nós temos que ter cuidado no nosso ensino quanto a isto, que a gente não venha até por meio do nosso incentivo as pessoas a contribuírem
que a gente não incentive a cobiça, a avareza deles. Um dos versículos desta noite mencionou isto, o desejo de Paulo em 2 Coríntios 9, 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada. E por que Paulo queria que fosse feita a contribuição antes? Para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Isto é, pessoas podem, ou nós podemos até, contribuir por avareza, que é pecado. Eu gosto de dizer 10% dízimo é bom lugar onde começar. Mas você tem algo de contribuir mais do que 10%? Muito do que nós estamos falando aqui é a fim de que vocês sejam, aliás, devo dizer, tudo que nós estamos dizendo aqui é para que Deus seja glorificado através da sua vida financeira. E é bom lembrar aqui que Deus, se você está pensando, mas é porque eu não tenho, aí eu não posso contribuir mais. Jesus disse, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é infiel no pouco, também vai ser infiel no muito. Vamos ao número 2 aqui. Nossas necessidades são alimento, água, vestimenta e moradia. Seria bom que pudéssemos tomar tempo para ler estes versículos da palavra de Jesus no Sermão do Monte. Mas ele especifica que as nossas necessidades são alimento, água, vestimenta e creio que em 1 Timóteo 6 e 8, onde fala tendo com que vestir, a palavra no grego é uma que significa cobrir, e nós precisamos de teto também. Agora, eu estou falando sobre as necessidades bíblicas, justamente porque a gente fazer compras de outras coisas que não são necessárias, para então faltar as necessidades, não glorifica a Deus, não. Não dá um bom testemunho diante do mundo a gente viver desta forma. Nós muitas vezes passamos a pensar que muitas outras coisas são necessárias. E é um exercício para você fazer. Geladeira é necessidade, energia elétrica, celular, 3 camisas, 2 sapatos. Número 3, eu acho que está invertido a ordem aí, em termos da sua postilha. Eu, na reorganização, achei melhor tratar nessa ordem. Primeiro, dando ao Senhor. Em segundo lugar, tratando das necessidades. 3 e 4 são basicamente a mesma questão. Pague suas dívidas. Priorize isso. Sai das dívidas. Uma decisão que eu e a Eliana tomamos antes de casar foi que nós não iríamos comprar sem ter com que pagar. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3 que é necessário que o pastor seja um homem
não avarento. Como é que a gente expressa isto? Muitas vezes a gente entra em dívidas. Dívidas prejudicam as contribuições. Geralmente, quem está endividado não é fiel em dar ao Senhor, a devolver o que deve. Mostra amor a si mesmo em vez de amor ao Senhor. Dívidas são uma das coisas que muito contribui para divórcios. Eu creio que você conhece, como eu também, pessoas que se desqualificaram para o ministério por não governar as suas finanças. Causa preocupação, que é pecado. Eu gosto de dizer, também é mais caro. É mais caro comprar fiado. Entenda que quem vende lhe encoraja a comprar no cartão, mas não é por amor a você, não. É por amor ao bolso dele. Ele quer ganhar, ele ganha mais desta forma. E por isso eu digo, quem menos tem condição de comprar fiado é o pobre, que tantas vezes diz, mas Bruce, você não entende, eu sou pobre, eu tenho que viver dessa maneira. É quem menos tem condição de comprar fiado, porque paga mais caro. Uma das coisas que tem contribuído muito para tanta dívida que se tem aqui e lá nos Estados Unidos também, é a questão do cartão de crédito. Pode contribuir muito para o problema. Não estou dizendo que é pecado possuir um cartão de crédito, mas se você tem um problema de comprar o desnecessário, se não governas bem as suas compras, talvez deve acabar com o cartão de crédito. Hoje em dia, tem tantos e tantos que oferecem isto, e não oferecem, de novo, como eu disse, por amor a você, não. Eles querem o seu dinheiro. Me lembro de alguns anos atrás, ouvindo o pastor Almir Marcolino, disse, todo objeto que você compra, um dia ele vai para o lixo. Então, que nós cuidemos na administração dos bens que Deus nos dá. Geralmente falando, não seja fiador, isso é responsável pela dívida de outros. A Bíblia não absolutamente proíbe isto, mas deves usar bons critérios. Eu me lembro de uma vez na minha vida em que eu assinei como fiador, fui para um colega missionário alugar casa nessa cidade. Ele tinha condição de pagar, eu tinha condição, por aquele pouco período de tempo, moro numa cidadezinha pequena no interior do Ceará, em Canidé, eu tinha condição de poder pagar o aluguel da casa dele se ele viesse a falhar, mas geralmente falando, a gente não deve ser fiador pela dívida de outra pessoa, não. Número 5, seja generoso, dando uma parte de sua renda aos necessitados. A Bíblia nos ensina a sermos generosos. Veja aí Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. E por que não? Deixá-los-ás ao pobre
e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Uma palavra do Senhor quanto a cuidado pelos pobres. E de um modo geral, se ele pode trabalhar, o melhor é dar trabalho a ele. Não simplesmente dar sem ele trabalhar. De quem é a responsabilidade de cuidar dos pobres? É do governo? Você não encontra isso na Bíblia. É do cidadão? É. E a igreja também, nós temos exemplos da igreja se envolver com isto também. Quanto ao que eu estava falando de ofertar trabalho, devemos ter em mente de novo aquele versículo em 2 Tessalonicenses 3:10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Não fazemos boa administração das coisas do Senhor, dando para alguém que podia estar trabalhando. Número 6. Você faz alguma poupança? Provérbios 21:20 diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Mesmo quando você ganha um dinheiro a mais, estamos chegando aí no tempo do 13º salário. Quando você ganha mais, você simplesmente gasta tudo que Deus providenciou, ou você poupa alguma coisa para os dias, por exemplo, de desemprego, doença, ou outros problemas comuns na vida que vêm tanto para descrentes como para nós, servos do Senhor. Poupança. Outra coisa que eu tenho achado muito interessante no meu estudo da palavra se encontra em 1 Timóteo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Perdão, 1 Coríntios não, 1 Timóteo capítulo 6. Quanto às coisas que não são necessárias. Como é que Deus quer que nós vejamos esta questão? Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 diz: exorta aos ricos do presente século. E costumeiramente quando a gente lê isso aí, a gente pensa logo, isso aí é para os outros, né? Eu não sou rico. Paulo diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam duas coisas que muitas vezes é comum do rico: não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. E aí, nota como Paulo descreve Deus aqui. Aliás, é um estudo interessante a gente notar na Bíblia estas frases que descrevem a Deus. Paulo descreve Deus aqui como aquele que tudo nos proporciona. Como? Com escassez, mão fechada. Afinal de contas, se ele quiser, ele chove comida aqui, não é? Não fez isso no deserto para os israelitas por 40 anos. Ele não pode fazer isso hoje em dia também. Ele é mesquinho porque não está fazendo. Obviamente, não. Paulo descreve ele como aquele que tudo nos proporciona ricamente e ainda descreve a finalidade.
para nosso aprazimento ou nosso prazer. Então, no que a gente vem falando, nós não estamos dizendo com isto que se a gente tem mais do que as necessidades, é mal. Estamos ofendendo a Deus tendo estas coisas. Nada disto. É a fim de que nós sejamos contentes e gratos a Ele, enxergando que, em vez de olhar o que outro tem muito mais do que eu tenho, olhar para o que Deus descreve como sendo as necessidades e dizer: Senhor, eu tenho muito mais do que as necessidades. Vamos ver aqui. Geladeira é uma necessidade, mas muitas vezes a gente trata como sendo. O celular é uma necessidade, vamos continuar. Alimento é necessidade? Pois bem, isso aí é. Vamos continuar. Relógio é necessidade? Vamos em frente. Energia elétrica, necessidade? Eu não encontro na Bíblia, não. Se você tivesse que escolher entre energia elétrica e água, o que seria a necessidade? A água. Roupa é necessidade? Agora, ter 4 vestidos é necessidade? Pois bem, eu espero que você esteja rindo a fim de que tenha começado a pensar: eu tenho recebido da mão do Senhor muito mais do que as necessidades. E será que muitas vezes nós não temos sido ingratos para o Senhor, olhando o que outro tem e dizendo: eu não tenho como ele tem, em vez de olhar as Escrituras e entendermos o quanto deveríamos ser gratos? Paulo lá continua dizendo que pratiquem o bem. Sim, prazer e alegria em ter uma geladeira, um relógio, um celular e assim por diante. Usando no ministério em servir ao Senhor, mas que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Muitas instruções aí do Senhor quanto a como devemos viver. Vamos partir para os conselhos finais. Nós temos procurado dizer até aqui que nós precisamos aprender a ter um equilíbrio entre a renda e as despesas, com um saldo maior por parte da renda do que as despesas, e isto a longo prazo. Note que eu disse a longo prazo. 4 anos atrás, eu comprei o carro que estou usando. Já tinha 10 anos de uso quando eu comprei. E naquele mês eu gastei mais dinheiro do que eu recebi. Não estou dizendo que em um determinado mês a gente não gaste mais do que a nossa renda.
mas eu comprei o carro, não fiado, mas pagando pelo carro. Eu estou dizendo que a longo prazo nós precisamos ter um equilíbrio nas nossas finanças, recebendo mais do que gastamos. Este equilíbrio expressa nossa gratidão, nosso contentamento a Deus. Nós glorificamos a Ele desta forma. Se você está endividado, então, qual é o seu maior empecilho a este equilíbrio? Eu procuro ser prático nas coisas que ensino e vejo que muitas vezes é questão de ignorância das receitas e dos gastos. Alguns de vocês são assalariados, você sabe muito bem o que vai ganhar no mês. Mas especialmente quem vive, por exemplo, do comércio, é muito mais difícil, porque ele recebe muito dinheiro. Eu me lembro, lá no Ceará, a gente ia com essa venda de Bíblias e livros a preço de custo. Um dos meus filhos disse: papai, você ganha muito dinheiro. E na época eu estava vendendo entre 10 e 15 mil reais por mês de Bíblias e livros. Já que eu estava encomendando muito e vendendo só para cobrir as despesas, eu vendia muito. Aí meus filhos viam aquele muito dinheiro que recebia para as Bíblias e os livros e: papai, você ganha muito dinheiro. Só que, para eu continuar fazendo esse ministério, esse dinheiro que eu estava recebendo, eu levava para o banco para mandar para a Sociedade Bíblica do Brasil, para a Editora Fiel e assim por diante. Não era dinheiro que nós estávamos, não fazia parte da nossa renda e gastos. Especialmente se a gente compra em boleto, se a gente não cuidar, acumula dívidas com que não tem com que pagar, e aí entramos em problema. Agora, se ignorância quanto à tua receita e os gastos é o problema, então um orçamento pode muito lhe ajudar. Um orçamento pode lhe ajudar. Você precisa saber o que está recebendo. E importa saber também o que você gasta. A minha esposa ainda guarda um caderno que eu tinha quando eu conheci ela, de despesas que eu anotei, que eu estava fazendo, mesmo quando fui para Belém para receber ela pela primeira vez. É prudente a gente saber em que é que nós estamos gastando. Dificilmente não tem uma coisa que a gente poderia deixar de comprar para poder estar fora de dívidas. Mas tem outro possível problema. Pastor Carlos tem falado sobre isto, só quero reforçar isto um pouco. Se o seu problema é cobiça, onde você vê o que o vizinho tem, porque o vizinho tem, acha que você tem que ter, acha que porque o filho do vizinho tem, afinal de contas não é você, não, é para seu filho, aí seu filho tem que ter. A cobiça é um pecado contra o Senhor.
Em Êxodo 20, versículo 17, diz: não cobiçarás. E aí ele passa a falar da casa, da mulher, do servo e tudo quanto pertence ao teu próximo. É por isso que quando eu trato de como glorificar a Deus com as nossas vidas financeiras, eu começo com a questão de contentamento. Porque, afinal de contas, eu diria que se você está endividado, 70% do problema ou mais seria resolvido se você fosse contente. Não é sem razão que Paulo diz em 1 Timóteo 6:6, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Contentamento é ganhar muita coisa. E essa palavra, aliás, literalmente significa dizer, eu tenho o suficiente. Eu tenho o suficiente. Você pode dizer isso? Eu tenho o suficiente. Número 2, aqui na conclusão, o alvo da sua vida é glorificar a Deus. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, depois de dizer que piedade com contentamento é grande lucro, Paulo diz, no versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Mesma coisa que Jó disse, expressão de contentamento. Eu nasci sem nada, quando eu morrer eu não levo nada. O que dá significado aqui à minha vida não é quanto eu possuo. E mais do que isto ainda, ouvi do Senhor muito bem, servo bom e fiel, não depende de quanto eu acumulei aqui nesta terra. Temos sustento. E com que nos vestir, ou com que nos cobrir, como eu disse, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro, não o dinheiro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Seria um bom exercício para você fazer aí. Como é que alguém mostra amor ao dinheiro? Examinar-se a si mesmo também. Número 3, nas horas das dificuldades financeiras, quando serás tentado a desobedecer às ordens do Senhor quanto às finanças, lembre-se da ordem Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, lembrando também da promessa que acompanha, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Às vezes Deus, para o nosso bem, nos leva a enfrentar dificuldades, inclusive financeiras, a testar nessa hora se as primícias, a primeira parte vai para o Senhor ou não. Se somos cuidadosos quanto a investir primeiramente, quanto a outra parte, no que é necessário.
ou se a gente pula logo para coisas que não são necessárias. A crise revela, no quadro, se agimos por mera conveniência ou convicção. Às vezes a gente faz uma coisa e faz porque acha que dá um bom resultado para nós. É conveniência. Mas se quando vem a aprovação, nós temos verdadeiramente convicção que esta é a vontade do Senhor, aí a gente permanece, mesmo diante da dificuldade. Essa eu acrescentei, eu acho que não entrou na apostila de vocês, mas faz muito tempo que eu venho orando sobre esta oportunidade de passar isto a vocês, e talvez queiram anotar isto ainda, mas tentando pensar o processo de discipular pessoas. Uma das áreas que eu não tinha colocado ainda é a questão do casal. E deixa eu me dirigir a isto, uma coisinha aqui. Quem é o cabeça do seu lar? Quem é? Pois bem, Jesus Cristo falou que deve ser o cabeça do seu lar, mas em termos daqui da terra, deve ser o marido. Quem dará contas a Deus pelas decisões financeiras tomadas? É o cabeça. O cabeça é quem vai dar contas a Deus por isto. Porém, maridos, a gente deve consultar as nossas esposas. Eu dei boca a elas também, e ouvidos a nós, e devemos ouvi-las. Nós vamos administrar melhor os nossos lares, se como cabeça a gente conta com o auxílio delas. É muito importante esta questão. Muitos conflitos conjugais giram em cima de questões financeiras. Segundo estudos que eu tenho ouvido, nada contribui. Quando casais são perguntados o que foi que levou você ao divórcio, a maioria disseram finanças. Então, estão devendo. Tem muito conflito entre o casal sobre a questão financeira. Bem, marido, primeiramente você deve, como pastor do seu lar, você deve instruir a sua família quanto à questão financeira. É sua responsabilidade. Se a sua família anda desgovernado quanto às finanças, quem vai prestar contas a Deus por isso é você, marido. Uma coisa prática que você pode fazer é combinar, eu estou falando especialmente se no seu lar tem muito conflito sobre isto ou se estão endividados. É combinar um com o outro. Nós não vamos gastar mais do que este tanto sem acordo dos dois. Isso aí vai refrear, vai tirar alguns gastos para poder viver uma vida que glorifica a Deus sem estar endividado. Comprar algo mesmo que seja numa promoção, mas que você não precisa, não é bom investimento daquilo que Deus lhe confiou, não. A
violência que Deus proíbe é restrita ao forte desejo ilícito de possuir o que não tem, que pertence legitimamente a outro e que não podemos justamente obter. Isso aí é cobiça. Um forte desejo por o que é ilícito de possuir o que não tem. Um forte desejo ilícito de possuir o que não se tem, que pertence legitimamente a outra pessoa e que não podemos justamente obter. A Bíblia fala muito em relação a finanças e a própria salvação. O jovem rico veio a Jesus perguntando: como é que eu posso ter a vida eterna? Eu amo quando alguém vem para mim fazer uma pergunta dessa, mas ele saiu triste. Jesus não soube evangelizar ele? Assina o nome aqui, está salvo? Obviamente não. Jesus demonstrou para ele que tinha uma coisa que ele amava mais do que a Deus. Tinha uma coisa que ele queria mais do que a vida eterna. Muitas vezes Jesus falou sobre isto na parábola do semeador, Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, como você tem ouvido aqui hoje de manhã. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação, a atração das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A ideia é que as riquezas enganam as pessoas, dando-lhes um senso de segurança ou certa esperança. Será que você é um que o interesse pelos bens tem sufocado a palavra, ou pelo menos tem lhe deixado raquítico, espiritualmente falando? Se isto for verdade, se arrependa do seu pecado. Creia em Jesus Cristo. Nele você terá a salvação eterna. Salmo 19:10 diz: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O salmista aí está falando de quê? Que é mais desejável do que muito ouro? A palavra. Ela é o poder de Deus, primeiramente para a salvação do pecador. Espero que num grupo como este não tenha ninguém que tenha se enganado, pensando que está salvo, quando na verdade o coração é controlado pela cobiça. Cristo pode te salvar. Eu sei que nós, mesmo como servos do Senhor, somos tentados também. Nós pecamos, nós falhamos. Mas, diante do que foi dito aqui, será que tem uma coisa ou duas que Deus tem falado ao seu coração? O Espírito Santo tem tocado em sua vida que precisa ser mudado. Começa com uma mudança no que pensamos,
que deve acatar também o que desejamos, para que assim o Senhor seja glorificado. Senhor, graças te damos pela tua palavra que acabamos de observar aqui durante esse tempo. A verdade é que a tua palavra tem muito mais. Mas o que o Senhor cobra de cada um de nós é que nós sejamos fiéis com aquilo que tu tens nos confiado. Isto dos bens, como também do conhecimento da tua palavra que o Senhor tem nos privilegiado de receber. Que as nossas vidas possam glorificar a Ti, dando muito fruto. E nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.